Dia, Boa tarde. boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do Detetive Júnior. Estamos na lição número 10. Então, abra aí a sua revistinha e vamos com a gente, com toda essa animação, fazer a nossa aula sobre uma coisa que é muito importante. Bom, antes a gente vai lembrar a nossa senha, né? Que eu estaria ouvindo de vocês na aula, que é aquela lá do Senhor e da sabedoria. É o Senhor quem dá sabedoria, e a sabedoria e o entendimento vem dele. Provérbios 2:6. Muito bem. Se você ainda não decorou, se você não repetiu com a gente, viu? Aí você treina mais um pouco para decorar, tá bom? Muito bem. Agora eu quero perguntar, quero mostrar o mistério para vocês. Então, Enzo, vou mostrar o papelzinho, aí você dá uma pausa, viu, Dani? Viu, Alice? Viu, Marie? Alice de Gatinha, Marie e Ana Júlia. Eu vou mostrar, você dá um pause para você escrever na sua revista, tá bom? Ó, é importante, nem sempre temos e nem sempre fazemos. Quem é e para que serve? O que é e para quem serve? Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já teve experiência de você querer falar uma coisa, de você querer conversar uma coisa e a pessoa te ignorar? Sim. Você fala, você quer ser ouvido, você tem alguma coisa para falar e a pessoa... Tá no mundo da lua. No mundo da lua? Como que você se sente? Triste. Triste e bravo, muito bem, eu também sinto. Inclusive, toda mãe, todo pai sabe o que é isso. Todo filho também, quando Ah, é verdade. é Quando a mãe verdade. tá brava com o filho, ela não responde. Não, Verdade. teve um Melhor dia... não responder do que falar o que não deve. Teve um dia que você não tava bravo comigo, eu não tava bravo com você. Eu te chamei 1 bilhão de vezes. Você não me respondeu. 1 bilhão de vezes, você contou. Mas, ó, eu te chamei. Ô, mãe, o que é isso daqui? Aí você não tô nem aí. Você não Não, mas às vezes eu você não ouço. respondeu. Não, mas eu tava do seu lado, eu tava aqui, ó. Eu Tava com aqui. fone de ouvido? Não. Você Fone tava de andando ouvido eu pela não casa. ouvo. Você tava andando pela casa mexendo nas coisas. Aí eu tava. Mas às vezes tem horas que eu não respondo mesmo porque eu não tô ouvindo. Eu tô assim. Com Mundo da lua! Eu tô pensando em alguma coisa, eu tô com fone de ouvido. 1 bilhão de vezes. Mas eu posso não ter ouvido. Agora, quando você deliberadamente você quer ignorar a pessoa, aí é outra coisa. Se eu não tô ouvindo você, se eu tô com fone de ouvido, ou se eu tô pensando assim em algumas coisas, eu não presto muita atenção no que tá acontecendo aqui. Não é isso. E vocês também, quando você tá vendo um desenho ou tá num jogo, você não responde direito, porque a sua atenção tá na outra coisa. Tipo meu pai, quando ele tá no celular, ele não responde ninguém. Porque ele não ouve. Ele não ouve. Ele tá no mundo da lua do celular. Muito bem. A única coisa que eu respondo quando eu tô no videogame. Sim, não, talvez. Ou, não sei. Tá. Sim, não, talvez, não sei. Agora vamos então abrir a sua Bíblia, que a gente vai ver alguns textos bíblicos que falam. Abri bem Provérbios. Tem Provérbios que a gente vai. É Provérbios que a gente vai ler. E aí a gente vai ver hoje a primeira pista sobre o que é essa coisa importante. Eu sei o que é. Você não pode falar. Eu não sei o que é. Tá bom, então vamos ler junto. Deixa aqui, não é pra mexer. Provérbios 15:4. Você também vai abrindo aí. Lê aqui. A palavra suave das árvores e da vida. Palavra suave são árvore e vida. Árvore de vida. Mas a língua enganosa esmaga o espírito. O que esse texto está querendo falar? Eu sei. Que o silêncio das árvores é vida. Não, as palavras são como árvore da vida. Agora, lê esse aqui, 15:1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra rispida desperta a ira. Então, o que ele está falando aqui?
Quando você responde de uma maneira gentil, a pessoa que está virada com você vai ter a sua ira desviada, né? Você está diminuindo a ira e A ira não tá da criando. pessoa. Exatamente, você Não não tá você criando mais confusão. mais ira. Exatamente. Mas quando você responde com grosseria, o que acontece? A ira da pessoa fica Mais acelerada, fica pior. mais. Pois é, então a gente tem que prestar atenção à maneira como a gente responde as coisas da vida, porque isso vai ter uma influência na outra pessoa, né? Muito bem, Provérbios 16, 24, para você acordar, Noah. Palavras bondosas são como mel, doce para a alma e suaves para o corpo. Isso, então quando você fala bem com uma pessoa, quando você faz um elogio, quando você faz um carinho, uma palavra bondosa é um carinho em forma de palavra. Quando você ouve o seu coleguinha, quando você ouve a sua mãe, também é um carinho. Por isso que as mães ficam bravas quando vocês não ouvem. Peraí, deixa eu mexer aqui. Muito bem, próximo texto. Provérbios 20, 15. Eu posso ler. Pode, vou dar isso pra você. 20 aqui e o 15. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Pera, eu quero perguntar uma coisa. Quantos capítulos será que tem na Bíblia? Porque todos os livros da Bíblia têm algum tanto de capítulos. Se a gente juntar todos esses capítulos? Tem quem já tenha feito essa conta aí. Se a gente procurar curiosidades sobre a Bíblia, você vai encontrar quantos versículos tem no total, quantos capítulos tem no total. Versículos? Tem também. Deve Contando estar assim. mais de 1 bilhão de versículos. Mano do céu. Vou voltar aqui para Provérbios. As palavras que transmitem conhecimento são valiosas. Ela está falando que vale mais do que dinheiro e vale mais do que ouro, grandes quantidades de ouro e rubi. Quer dizer, você ter uma palavra boa, você falar de uma maneira bondosa e adequada, quer dizer que isso vale muito dinheiro. Então, olha só, ela desvia, ela melhora a comunicação e relacionamento, ela é como um carinho para a alma, e aqui está dizendo que ela é valiosa. Então, como que a gente tem que conversar com as pessoas? Com Bondade, Com né, bondade, mãe? né, filho? Né, mãe? Vamos lá. E aí, agora a gente vai ver um exemplo. Dessa aqui eu não abri de cara. 1 Samuel 25, de 2 a 34. Eu não vou ler ele todo porque ele É muito grande. é muito grande. Mas você lembra lá de Nabal e Abigail, que a gente já estudou uma vez? do primeiro até o 4? É de 2 até o 34. Mas lembra da história de Abigail com Nabal? Ó. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas, 3.000 cabras e era a época da tosquia das ovelhas. Então o cara era O homem, exatamente. O homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e diga a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e tudo que é seu. Disseram-me que é a época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca fizemos nada de mal e nunca nada foi roubado deles. Pergunte aos seus homens e eles dirão se isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem e Nabal respondeu assim: quem é esse Davi? Quem ele pensa que é? Eu não vou dar nada não. Quando eles contaram o que Nabal tinha feito e falado, peguem nas suas espadas
E Davi pegou a sua espada e ele estava indo para fazer o quê? Matar. Para matar Nabal. E aí, o que Abigail fez? Vocês lembram da história? Eu vou ler. Refresca a nossa mente, por favor. Enquanto lá Davi estava afiando a sua espada para vir conhecer Nabal pessoalmente, Pessoalmente. Pessoalmente. Foi dar um oi pessoal para ele. Oi, tudo bem? Enquanto Tchau. isso, Bem. um dos servos de Nabal foi até Abigail e disse: Davi enviou mensageiros, contou toda a história. Os homens foram muito bom com a gente, nada foi roubado, blá blá blá, eles eram proteção. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Vocês já conheceram umas pessoas difíceis que você não consegue nem conversar? Sim. Nabal. Não, eu não consigo conversar. Eu fiquei ouvindo meia hora você contar as coisas aqui e eu não consigo conversar. Não, Então, não você- você fica saindo do lugar. Eu não Manuela. conheço ninguém que não conhece. Não, pera. Eu Conhece ninguém que você não conhece? Eu não conheci Eu ninguém. Vamos voltar pro texto? Eu Pera. conheço às vezes. Eu não conheço. Às vezes você não conhece. Tá, Eu conheço. Eu conheço, mas não conheço. tá bom. Então vamos voltar pro Eu texto. nunca conheci ninguém que não sabia falar comigo. Ele não sabia conversar porque ele era perverso, rude. E Ninguém. ninguém gosta de conversar e conviver com uma pessoa assim. Lembra Ah, que a tá, gente já lembrei. conversou? Eu já lembrei de uma pessoa. Tá bom, deixa eu contar depois a gente É conversa sobre. Júlio o nome dele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheia de vinho, 5 ovelhas e colocou um monte de coisa e disse aos seus servos, eu tô tentando adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Aí disse aos seus servos, vão adiante e logo eu seguirei. E ela nada contou para o marido do que estava fazendo. Quando Abigail estava no desfiladeiro, ela foi, encontrou Davi e conversou com ele. Aí ele foi assim... Ah, ela deu as Quando ovelhas e tudo mais, tudo Quando mais. Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, se curvou diante de Davi com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse, a culpa é toda minha, Senhor, por favor, ouça a tua serva. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer ouvi os rapazes. Agora, meu Senhor, tenho certeza que tão certo como vive o Senhor, tão certo é que o Senhor impediu de matar e se vingar com as suas próprias mãos. Aqui está um presente da sua serva para o Senhor e para os seus companheiros. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo, e que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. E que o Senhor te livre de fazer uma maldade conosco, né, e Pra com os você ver servos de como é Nabal. que Davi era sanguinário. Aí, o que aconteceu? Davi ouviu Abigail e não foi lá conhecer Nabal pessoalmente. Ele aceitou as coisas que Abigail tinha lá entregado, trazido para ele, e aí ele deixou de matar. Muito bem, eu só quero contar um pedaço. Eu só quero fazer um desfecho aqui da história de Abigail e Nabal. Quando ela chegou, Nabal estava lá na farra, bebendo, comendo, fazendo festa. Pela manhã, o 37 fala o seguinte, pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Ela fez o que tinha que fazer, mas ela não fez pelas costas e escondeu do marido. Isso é uma coisa muito importante. Porque quando Ela contou a verdade. tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que... Não pode ser escondido, entendeu? Mas a gente às tem vezes que falar quando você tranquilo. fala a verdade, se dá mal, né? Aí acontece... É porque provavelmente você fez alguma coisa errada. Você fez porcaria. Aí, né, pô. É quando é assim, Aí- é assim, ó. Pela manhã, ele contou tudo o que tinha acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente parado. E depois de 10 dias, morreu. E morreu. Então, assim, e morreu. Então, da Abigail, o que ela fez para toda aquela pessoa, os servos e a família dela?
bem. Ela fez o bem, ela falou de uma maneira educada, se colocou numa posição de serva, pediu perdão para ele e ofereceu aquilo que ele tinha pedido, um pouco de comida e mantimentos. E aí depois ela voltou para o marido e não escondeu nada de Nabal, ela contou tudo o que aconteceu. E ela devia ter. Ainda bem que ele morreu, porque ela ficou viúva e casou com outro homem, ainda bem. Porque aquele homem era ruim. Pois é. E ela ficou com todo o dinheiro. E você pensa nisso? É claro. Muito claro, bem. dá pra comprar V-Bucks, então quero. Não tinha V-Bucks naquela. Vamos voltar aqui no texto? Muito bem. Então, como a Abigail, ela é um exemplo daquilo de como que a gente tem que conversar, com a verdade, com carinho Como será assim. que é Davi? Agora fiquei curiosa. Ele era ruivo. Sabe o Rony do Harry Potter? Sim. Rami. Ele era branquinho e ruivo. Não sei se ele tinha olho claro, mas o Rony mesmo não tinha olho claro. Mas ele tinha um cabelinho vermelho. O texto bíblico lá de Samuel. Vermelho. Vermelho, meio laranja. Rony não tem cabelo vermelho. Claro que tem, ele é Claro que tem, ruivo. Manuela. Doido, é porque Ele ele é é do Harry ruivo. Potter. Mas ele não é. Era o Harry Potter, Manuela. Muito bem. Agora deixa eu falar uma outra coisa. Pra você, uma outra coisa, a gente já viu como é que fala. Uma outra coisa, o outro lado da história é o quê? Ouvir. Ouvir. Eu já sei. Eu Nabal. já sei como falar. Pera. Falar o quê? Mãe, quando você ora, você pede que Deus te responda. Isso daqui é a palavra de Deus. Então você vai ter que botar no ouvido e ouvir. Ah, tá, entendi. Tá me vindo. Ainda bem que eu tenho esses professores, né, assim, auxiliares na aula. Tenho certeza que você nunca pensou nisso, né? Que bom, olha, informação inédita. Vamos lá. Vamos lá ler mais um texto de Provérbios pra gente ver essa questão de ouvir. Por quê? Se você quer... Ó, dessa vez eu não abri direto aqui em Provérbios. Se você quer... a gente tem que saber falar. Mas a contrapartida de quem tá falando é alguém que tá Ouvindo. Você sabe que ouvindo. crianças que tá vendo isso, né? Eu não tô entendendo nem. Eu acho estranho. Nada que Olha. você disse. Olha, Quando tá fazendo o quê? A contrapartida é o outro lado. Se alguém fala, eu não falo pro nada assim, eu não falo com as paredes, né? Eu falo, se eu falo, eu quero que uma outra pessoa... Ouça. Exatamente, é isso que eu tô falando. ou você quer falar só sozinho mesmo. Quem que fala sozinha? Você. Não, eu tô falando com Você. Jesus. Não, você fala sozinha. Não, eu falo Tem com vezes Jesus. que você fala sozinha. Não, Tem vezes que você Jesus fala tá sempre comigo. Tem. Vamos lá. Provérbios 4:1. Esse aqui é especial pra vocês. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhe ensina e preste atenção e aprendam a ter discernimento. Discernimento. Entendimento, inteligência, sabedoria. Discernimento é aquela capacidade de você Chega. prestar Tá atenção. bom. Qual é aquele provérbio que tá na sua parede? Ouça, meu filho. Filho, a instrução do seu pai não despreze a sua mãe. da sua mãe. Exatamente. Esse é um provérbio que tem que decorar, tem que se lembrar dele. Mas o Por que quê? a gente tem que decorar é a sabedoria vem do Senhor, e o Senhor é a sabedoria e o ensinamento. Entendimento vem do Senhor. Exatamente. Mas quem que o Senhor usa para levar essa sabedoria até a sua vida? As mães e os pais. Isso. Por isso que Jesus falou: ouça o seu pai e a sua mãe. E prestem atenção Mas no e que quem elas não tem fazem. pai cristão nem mãe cristã? Ai, aí tá na roça, né? Mas ele é cristão, filho. Mas o pai e a mãe não é. Ele tem que continuar ouvindo o pai e a mãe. Porque Mas Deus, aí de alguma maneira, ó, normalmente, o que é o normal, os pais e as mães querem o bem pro filho, entendeu? Se o pai e a mãe não são cristãos, mas eles amam o filho, eles vão fazer o máximo que eles podem para educar esse filho, para colocar esse filho no caminho correto.
Se esse não sabe, se esse pai e essa mãe não sabe eu não a entendi, verdade, Deus vai dar outras maneiras dessa criança conhecer a Bíblia. E mesmo criança, você pode pegar a sua Bíblia e ler, que Jesus vai ajudar você a entender, porque Ele quer que você seja uma pessoa melhor. Eu não Tem entendo. uma coisa que eu não entendo, que é assim. É quando eu não entendo a Bíblia. Não, é que os pais que não são de Deus e falam palavrão, não querem que os filhos falem palavrão, sendo que ele fala palavrão. Não faz Porque sentido. normalmente, tem alguns pais aí que são ruins, mas normalmente os pais querem que os filhos sejam melhores do que eles. Então, eu sei que eu faço uma coisa errada, mas eu não quero que você faça uma coisa errada. Porque eu quero que você seja uma pessoa melhor do que eu. Agora eu entendo. Entendi. Vamos então fechar a nossa aula. A Bíblia então fala que a gente pode e a gente deve falar de uma maneira Amorosa. Amorosa. isso. Mas quando a gente tá com uma outra pessoa e essa pessoa tá falando, o que a gente tem que fazer? Ouvir. Ouvir, não grita no meu ouvido. Você pode ouvir, você tem que ouvir especialmente o seu pai e a sua mãe que te amam, e você tem que ouvir a Bíblia, que nos ensina sobre as coisas de Deus, né? Então tá bom. Aí, o que então é importante? O que então é importante que a gente tem que ter? Olha lá, Eureka. O silêncio. Ele é importante para Ouvir para poder ouvir e aprender. É o silêncio. Fiz um coraçãozinho porque tem uma pessoa que adora coraçãozinho. Eu. Então tá aqui a Eureka dessa semana. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Façam a sua liçãozinha de casa. Tira foto e me manda, tá bom? Um beijo, tchau. Tchau.